Irmãos, irmãs, boa noite. Hoje eu gostaria de começar a nossa live de forma diferente. Eu tenho um amigo que chama-se Antoninho da Silva Policeno. Ele está passando por um momento muito difícil na saúde. Eu gostaria que cada um, durante essa live, fosse mentalizando com o coração, abraçando, acolhendo, para que as dores que ele vem sofrendo, pelo menos elas, diminuam, porque o resto, infelizmente, a doença não vai permitir muito avanço positivo. Muito bem. Jesus vem com seus discípulos e vem um cego. E os discípulos perguntam: quem pecou? Porque naquele tempo tinha uma mania de achar que se o pai pecasse, entre aspas, o pecado transmitiria ao filho. O que nem na nossa Constituição Federal seria bem visto, porque diz que o princípio é da pessoalidade da culpa, ou seja, responde aquele que for culpado. Mas, seja como seja, Jesus diz: nem seus pais e nem ele. Isso é para que sejam cumpridas as Escrituras. Como assim? Para que Jesus providenciasse ali o que se costumeiramente chama de milagre, e ele desse mais um testemunho, Jesus, que era filho de Deus unigênito, e também ele era, além de tudo, um profeta de envergadura máxima, um médium curador, e assim por diante. Chegou-se até o cego, molhou a terra com cuspe e passou o cuspe no olho do cego e falou: vai lavar no lago de Siloé. O lago de Siloé era tido como o lago onde ocorriam milagres, essas coisas todas. Ele lavou, voltou e disse para Jesus: eu enxergo. É muito importante a gente ter a noção sobre isso. Nós verdadeiramente enxergamos. Eu não enxergo nada, nada é exagero, eu enxergo muito pouco. Se fosse para que eu brincasse de peteca, cairia eu e a peteca todos juntos, porque não teria noção do alvo. Mas aqueles que enxergam dos olhos, será que enxergam do coração, enxergam da alma, enxergam do espírito? Por exemplo, quando um ser sofre e nós não damos o devido valor ao sofrimento desse ser, nós não estamos enxergando, nós estamos sendo cegos, porque cada ser é nosso irmão, como Jesus muito bem colocou. Quando vieram seus irmãos, que nunca iam atrás dele para o seu ministério, e a sua mãe, e ficaram do lado da casa onde ele estava, com pessoas, apóstolos, etc., lá dentro, e disse: os então ocupantes daquela casa, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus responde: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fizerem a vontade do Pai que está nos céus, este sim será minha mãe e meus irmãos. Então, naquele momento, Jesus, ao restabelecer a visão daquele cego, dá a ele a possibilidade de enxergar.
enxergar materialmente, enxergar espiritualmente, porque ele teve que ter fé. Se ele não tivesse fé, ele não se curaria. Então, passou ali por ele a ideia de fé, fé humana, aquela que acredita nas coisas dos homens, e fé divina, aquela que acredita em situações propostas por Deus, por Jesus, enfim, pelos espíritos superiores. Olha que interessante a gente observar a lição que essa passagem traz. Por quê? Porque Jesus também diz a um fariseu que está na beira do lago de Siloé, e se você acreditasse, cresce no que eu te falo, você seria meu discípulo. Esse indivíduo não foi discípulo de Jesus, porque ele não queria compromissos, ele não queria jamais se envolver com a causa do Cristo, a causa da pobreza, a causa das pessoas doentes, dos leprosos. Ele queria a causa de uma casa com uma cama extremamente favorável, extremamente muito bem posta. Isso é que ele queria. E quantos de nós não queremos isso? Ah, fulano, vamos fazer isso lá no centro hoje. Vai chover, tá chovendo. Mas se fosse para fazer uma partida de futebol, de várzea, de aquele futebol bem amador, por exemplo, e tivesse lá umas cervejinhas no final como prêmio, todos estavam lá, ou quase todos estariam lá. Ou seja, nós ainda não temos maturidade, falta-nos maturidade para entendermos o quanto somos cegos, o quanto somos arrogantes, o quanto somos egoístas. Porque se Jesus fosse egoísta, ele teria passado ao lado do cego e deixado o cego lá. Problema do cego. Nós falamos muitas vezes isso. Não, isso é problema do outro, isso é problema dele. Quem quer saber o sofrimento, que se coloca no lugar do sofredor, assim num gesto de ridicularização. Vai para ver como é que é a coisa. Vai ficar embaixo de uma marquise, com chuva, um tempo mais frio como está agora, e vamos ver se realmente nós temos essa fé que afirmamos ter. Então é muito problemático, é algo assim extremamente complicado para que nós não nos percamos de vida e de vista diante das coisas da matéria. A matéria pode nos cegar. É outra lição que pode ser extraída dessa questão da cura do cego no lago de Siloé. Essa é mais uma noção, mais uma lição que pode ser extraída. São tantas as possibilidades interpretativas, sejam teológicas e etc., que a gente não tem ideia. A cada tempo que a gente vai lendo, vai amadurecendo, a gente vai percebendo que é algo divino, divino mesmo, tudo que aconteceu. É o Verbo que se fez carne, é o ser humano, é o ser espiritual que se fez ser humano. Para quê? Para ombrear conosco todas as dificuldades e nos dar uma lição de que tudo é passível de ser vencido. Isso é que eu acho
fantástico nessa passagem. E, aliás, eu também me identifico muito, porque quando fala em Siloé, eu fico assim bastante intrigado, porque eu, Siloé também, em relação a mim, temos muito do que um sofreu e o outro vem sofrendo, mas sem vitimismo, porque se vamos ficar cegos, é porque temos coragem, pelo menos, de ficar cego. Sinal que lá no mundo espiritual nós assumimos a condição de ter aqui nas nossas mãos a cegueira. Significa que eles acreditaram na gente. É bem verdade que lá no mundo espiritual a gente promete tanto, faz tanto, fala tanto, diz que faz tanto. Não é bem assim, mas a gente faz de conta que é. Esse é o problema da política. Eu costumo dizer que a política começa lá no momento da escolha da reencarnação, meus queridos irmãos. Lá a gente diz, você vai ser difícil. Não, eu faço isso aqui, faço aquilo lá. Pode deixar comigo que é algo que eu vou fazer, e etc. E chega aqui e esquece tudo. Eu digo que eu vou escolher o sistema Casas Bahia 12 vezes, 12 prestações. Se tiver que tirar o cartão, eu vou tirar o cartão para ver se ganha mais tempo ainda. Por quê? Porque dá tempo de se preparar. Isso é brincadeira, porque se fosse assim, nossa evolução seria de uma lentidão ímpar. E a espiritualidade quer pressa. Ainda mais agora que nós estamos à beira da regeneração, que é pressa, agora precisa de pressa, agora não dá mais para ficar procrastinando. Passista de Belo Horizonte, onde ia Jerônimo Mendonça e seu primo, aí o Jerônimo sempre põe o primo primeiro, né, para ele tirar uma soneca. Aí quando o primo voltar, Jerônimo, chegou a sua vez. Jerônimo, chegou. Já passou 30 minutos? Então é mais ou menos assim, a gente tem que ir trabalhando essa coisa e ganhando essa experiência do cego de Siloé, homem de muita fé, onde debruçou perante Jesus e deu de si tudo para que ficasse sem problema da visão. Nós às vezes temos um calinho e já descremos de Jesus. Eu tenho às vezes um método meio esquisito de fazer prece. Minhas preces não são boas de serem seguidas, porque minhas preces geralmente eu converso com eles e já não dá. Assim não dá. Me dá uma mão, porque do jeito que está não dá, eu não estou conseguindo, e vai ser difícil, vai atrapalhar a minha evolução, já que vocês querem que eu evolua. Tenham paciência comigo. E assim as coisas vão devagar e sempre. Então vamos fazer nossa prece. Deus, Jesus, Espíritos amigos, que abençoe o lar de cada um do que estão vendo e dos que ainda hão de vir esta live, que todos possam receber muita paz, muito amor, muita ajuda divina, cada um com seus problemas, e que eles possam desaparecer na medida do merecimento e mérito de cada um. E também não deixarei de falar aqui do meu amigo Antoninho da Silva Policeno, que eu quero
pedir para que a dor dele, pelo menos a dor, cesse e ele possa cumprir esse degredo de uma forma mais sossegada, mais tranquila. Que assim seja.